Olá, meu nome é Marcos Vieira e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o ukulele. Mais especificamente, vou falar sobre essa possibilidade de aprender a tocar esse instrumento em apenas 20 horas, né? Eu vou falar se eu acredito que é possível ou não. Se você não conhece o ukulele, eu vou fazer uma breve apresentação, tá? Mas é esse instrumentinho aqui, que tem vários formatos, na verdade. Esse é o soprano, tem outros tamanhos também. Tem esse aqui, que é o concert, enfim, tem vários tamanhos diferentes. Mas é um instrumento que tem ficado cada vez mais popular. Apesar de muita gente ainda confundir com o cavaquinho. E eu acredito que ele ficou bem popular por 3 motivos. Primeiro, que ele é pequenininho, né? Então é fácil de transportar. Segundo, que ele é relativamente barato, né? Se você comparar com uma guitarra, uma bateria, um piano, por exemplo. E terceiro, que teoricamente ele é bem fácil de tocar, certo? E é sobre isso que eu vou falar. Então vou deixar aqui do lado. E eu vou falar então sobre a possibilidade de aprender a tocar esse instrumento em apenas 20 horas. De onde é que eu tirei essas 20 horas? Tem uma palestra aí, né, daquelas palestras do TED, não sei se você já viu, tem várias palestras do TED no mundo inteiro, em várias línguas, sobre vários assuntos. Se eu não me engano, o lema deles é ideias que valem a pena serem compartilhadas. Eu vou deixar o link dessa palestra completa na descrição desse vídeo para você depois assistir, tá? É uma palestra em inglês, mas tem legenda em português. Só ativar as legendas lá que dá para assistir para quem não domina muito inglês, certo? O que ele fala então nessa palestra? Quem dá a palestra é o Josh Kaufman, se não me engano. E ele é um autor de livros, né? De livro, ele tem um livro aí que é um best-seller. E nessa palestra especificamente ele fala sobre a possibilidade de aprender não ukulele, mas qualquer coisa em 20 horas. Eu peguei o ukulele porque ele dá de exemplo lá na hora. Vou fazer um resumo então desse vídeo e depois eu vou falar o que eu penso sobre isso, tá? O Josh Kaufman, então, ele fala de uma experiência recente para ele, que era ter tido uma filha, né? E ele fala dessa sensação que a gente tem, né? Que a gente é pai, mãe, enfim, de quando o bebê nasce ali, que você acaba ficando muito sem tempo, você acaba dormindo pouco, enfim, é tudo muito novo, né? Você está aprendendo a fazer um monte de coisa nova. E aí ele fala que ele deu uma desesperada, assim. Ele ficou um pouco preocupado porque ele não estava tendo mais tempo livre, né? Que normalmente ele tinha. E a preocupação maior dele é porque ele se considera um geek, né? Um nerd, um cara que gosta muito de aprender coisas. E ele estava preocupado disso, de não poder mais aprender coisas novas, porque ele ia ter que, né? Ele ia precisar de muito tempo para cuidar da filha e tudo mais. E aí ele começa a ficar tão preocupado com isso que ele quer descobrir quantas horas ele precisa para aprender uma coisa nova. E aí ele começa então a estudar, e aí o primeiro número ao qual ele chega é de 10 mil horas. Ele teria que dedicar então 10 mil horas para aprender uma coisa nova. E aí ele se desespera, como você pode ver nesse trechinho. No! I don't have time. Pois é, né? Então. E aí, claro, ele se desespera, mas ele não se conforma, claro, com isso. E aí ele descobre que, na verdade, esse número de 10 mil horas é para virar um expert e para se destacar na sua área, numa área específica. Então, se você dedicar 10 mil horas para alguma coisa, você vai ficar muito bom naquilo, você vai se destacar no seu meio. E ele falou, não é isso que eu quero, né? Eu quero só aprender um pouquinho, eu quero saber um pouquinho de algumas coisas. E aí ele começou então a se aprofundar mais nisso, e aí ele chegou numa curva de aprendizagem que a gente conhece, né? Quem lida mais com educação tem um pouco mais de contato com isso, mas tem uma curva de aprendizagem que até ele coloca no gráfico, que é aquela parte inicial, que é aquele momento em que você não sabe nada sobre aquilo, que você nunca fez, e você se sente muito desengonçado, né? Se for uma coisa mais intelectual, você se sente meio imbecil, né? Meio burro, porque você vê que você não consegue fazer, né? Só para ter um parâmetro, seria como se você fosse aprender a surfar e você ainda não sabe nem ficar em pé na prancha, ou você vai aprender a jogar bolinhas e você não consegue nem jogar 2 bolinhas nem por 10 segundos. Então, essa fase inicial ali, onde a gente não consegue fazer nada, e aí depois a gente passa essa fase inicial, onde a gente já consegue fazer alguma coisa que é reconhecida como aquela atividade em si, né? Sabe quando a pessoa fala assim, eu arranho um violão, né? Às vezes a pessoa sabe uma música ou 2 músicas, aquela fase inicial. Enfim, ele se concentrou nisso, então, em descobrir quanto tempo a gente demorava para passar essa fase inicial, de não sei absolutamente nada para sei um pouquinho. E ele chegou então a um número bem mais tranquilo, que era de 20 horas. 20 horas de estudo. Ele falou, poxa, isso é mais tranquilo. Porque se eu dedicar mais ou menos 45 minutos por dia, mais ou menos um mês aí, eu vou ter então de estudar dessas 20 horas. E isso para mim é possível. Eu ainda consigo separar 45 minutos para aprender coisas novas. E aí então,
a partir disso, ele lembra do ukulele, que era uma coisa que ele sempre quis tocar, e aí ele vai, pega então o ukulele, estuda durante 20 horas, e aí no palco ali ele apresenta o finalzinho das 20 horas, e aí ele toca várias músicas, né, uma espécie de popurrí, onde ele junta várias músicas para serem tocadas com os mesmos 4 acordes. Certo? Bom, isso é um resumão do vídeo, depois se você quiser ver o vídeo inteiro, eu recomendo que você veja no link que está aqui abaixo, certo? Mas o que eu penso então sobre isso? Primeira coisa muito importante, tá? Legal falar sobre a experiência anterior musical dele. Eu não sei qual que é a experiência musical anterior dele, mas ele toca e canta, e a gente vê que ele não é um cara super desafinado, ele é um cara que não tem muita dificuldade rítmica, por mais que ele dê uma tropeçada ou outra ali, ele toca com uma certa fluência, né? Então, eu não sei se o ukulele foi a primeira experiência musical dele, então isso é importante você relevar se você vai aprender ukulele, certo? Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, talvez você não consiga fazer o que ele fez em 20 horas, mas eu acredito que você pode fazer muita coisa em 20 horas, certo? Então, essa é a primeira coisa bem importante. Segunda coisa importante de reforçar aqui é que ele mesmo já fala lá que ele não queria se tornar um expert, tá bom? Ele queria tocar um pouquinho, ele pegou uma coisa ali para fazer e se dedicou àquilo. Então, eu não estou falando aqui de tocar qualquer instrumento para tocar como um concertista, a gente está falando de tocar um pouquinho para os amigos ou para você mesmo, para se divertir, tá? Com esse foco. Terceira coisa importante, tá? É importante distribuir as horas de estudo. Não adianta você achar aí que você vai acordar às 4 da manhã de um dia e meia-noite você acabou de estudar e você está tocando o ukulele, tá? Não é assim que funciona, você precisa distribuir essas horas e também não adianta achar que em um ano você vai estudar 1h30, 2 horas por mês e vai chegar no final do ano tocando, tá bom? Você precisa de consistência, você precisa de persistência aí, né? Você precisa distribuir essas 20 horas. E tem que pensar que essas 20 horas são para esse estágio inicial. E a quarta coisa muito importante é que ele cria uma espécie de métodozinho, né? Nesse método ele divide também em 4 partes. A primeira parte que ele fala é de quebrar essa atividade que você quer aprender em uma atividade menor. Então ele escolhe ali, eu quero tocar aquele popurrí, quero fazer aqueles 4 acordes, né? Como eu falei lá, se você vai aprender a surfar, né? Não, quero aprender a ficar em pé na prancha. Enfim, pega essa atividade que você acredita que dá para fazer em 20 horas e foca nela, tá bom? Não fica viajando, querendo fazer um monte de coisa que você vai acabar se frustrando mais ainda, porque você vai ver que você está muito distante disso. Outra coisa que ele fala é sobre a autocorreção, então você saber se corrigir, né? Saber se você está estudando certo ou não, claro, porque senão depois você pode passar 20 horas estudando uma coisa errada. Outra coisa muito importante é eliminar distrações, né? Televisão, hoje em dia o pior de tudo é o celular, né? Então não adianta estudar 20 horas, sendo que 10 você passou mandando um áudio no WhatsApp ou vendo foto no Instagram, tá bom? Então 20 horas de estudo mesmo, estudando ali o instrumento. E aí, claro, a quarta parte, eu acho meio redundante até, mas é estudar 20 horas, tá? Então, assim, é bem legal pensar nisso, que ele tem uma forma de aprender, né? Ele tem um método ali, uma forma de aprender, isso é bem importante. Então, você consegue aprender em 20 horas, mas você vai ter que ter ou um professor, ou um livro, ou um DVD, ou um método, enfim, para fazer. Uma das formas, por acaso, para você aprender é com cursos online. Para quem não sabe, eu tenho alguns cursos online e, por acaso, eu tenho também um curso de ukulele, tá? Inclusive, o curso de ukulele, ele tinha 8 semanas, eram 8 aulas para você fazer durante 8 semanas, então mais ou menos 2 meses. Por conta desse vídeo, por conta de algumas coisas que eu tinha assistido já também, eu resolvi modificar um pouquinho agora esse curso de ukulele, e essas 8 aulas, elas são distribuídas a cada 3 dias, então você já começa com a primeira, e aí a cada 3 dias você vai receber uma aula nova. Olha só que legal, isso dá mais ou menos 21 dias, dá 3 semanas. Então, se você se dedicar aí durante 3 semanas, né, estudando 1 hora por dia com aquelas aulas ali, você consegue então chegar no final dessas 3 semanas tocando 20 músicas. São 20 músicas infantis, tá? O nome do curso é Beabá, então assim, é o Beabá, é o início ali. São músicas simplificadas, tá? A primeira música começa com 1 acorde, depois tem músicas com 2 acordes, aí tem várias músicas com aqueles mesmos 2 acordes, que você só troca o que você está cantando, mas a base continua mais ou menos a mesma. E a gente vai avançando em cada uma das aulas com um desafiozinho novo. Então é sempre uma coisinha a mais para você ir evoluindo. Tem uma forma bem tranquila. O curso foi pensado para adultos, né? Principalmente professoras, aí, pessoal da pedagogia que trabalha na educação infantil. Por isso é feito com músicas infantis, mas serve para qualquer pessoa, tá? A música infantil é mais fácil porque a gente já tem ela de cor, né? A gente já sabe a maioria das letras, então a gente vai ter que se concentrar mais no instrumento mesmo, né? Essa foi uma das formas de facilitar esse início. Enfim, se você quiser saber mais sobre essa série de cursos do Beabá da Música, é só acessar beabadamusica.com.br. Tem lá o do ukulele, tem também o de violão,
e tenho de alguns outros instrumentos também, tá bom? Dá uma acessada lá, tem garantia também de alguns dias, então você pode experimentar, ver as primeiras aulas, se não gostar pode devolver. Enfim, dá uma olhada lá para saber mais. Bom, é isso então, esse vídeo sobre 20 horas. Eu acredito que é super possível aprender uma coisa nova, desde que você coloque um nível, né, tranquilo aí para fazer, não queira tocar, ser um concertista em 20 horas, mas acho que é possível tendo consistência, persistência e estudando do jeito certo. Coloca aqui nos comentários o que você acha desse assunto aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve e ativa o sininho. É isso então, um abraço e até o próximo vídeo.